Oi, gente. Enfim, uma reparação histórica mínima a um dos crimes brutais da ditadura militar. O Brasil publicou a sentença de 2018 que culpa o Estado brasileiro pela morte de Vladimir Herzog, né? Um crime político da ditadura militar. Eu fiquei me lembrando de Manuel Fiel Filho, o operário, que também foi assassinado, né? Temos o caso de Anísio Teixeira, cujas evidências são muito poderosas, de que também foi uma pessoa que foi morta pela ditadura militar. No caso de Anísio, uma das maiores figuras da educação brasileira, da história da educação brasileira, não é? E é difícil imaginar que isso acontecesse durante o governo Bolsonaro, né? Essa reparação, esse reconhecimento desse crime político grave. Falar em crime político, ainda há uma investigação, a Polícia Federal vai supervisionar o trabalho da Polícia do Rio no caso dos 3 médicos assassinados na Barra da Tijuca, porque existe a suspeita que pode ter sido uma retaliação pela atuação parlamentar de Glauber e de Sâmia Bonfim, né? Um dos médicos era irmão de Sâmia Bonfim. E muitas pessoas estão convencidas que se trata de um crime político. É possível, isso tem que ser investigado. O Flávio Dino está corretíssimo em colocar a Polícia Federal para supervisionar. Agora, algumas evidências surgiram de que não foi bem isso, né? Que o médico teria sido confundido com um miliciano. E como eu disse no meu vídeo anterior sobre o assunto, isso vai ter que ser investigado e acho que é prematuro a gente afirmar antes de saber. A decisão do Flávio Dino de colocar a Polícia Federal é boa porque a Polícia do Rio se mostrou incapaz de chegar aos mandantes do caso da Marielle Franco, o que mostra que há uma necessidade de uma investigação e de uma supervisão externa, né, nesses casos, porque a Polícia do Rio parece incapaz ou há uma suspeita, inclusive, de que parte dessa polícia esteja acobertando figuras poderosas. A gente não pode afirmar, mas em alguns casos, como no caso de um delegado que acreditou piamente naquela história muito mal contada do filho do Jair Renan tá namorando com a filha do miliciano, uma história que não cola, né, para justificar as ligações, mostra uma polícia que descarta com muita facilidade, vamos falar assim, linhas investigativas importantes. Então, a linha investigativa tem que ser criteriosa e tem que ter cuidados. E não presumir saber a verdade antes de investigar. Aliás, esse é um princípio fundamental na ciência também, né? O conhecimento científico, né? Eu tenho formação científica, a gente nunca pode presumir saber antes de investigar. A investigação muitas vezes revela coisas que a gente não estava esperando. Esse é um princípio fundamental da investigação científica que também é válido para a investigação policial, né? Falando do caso do Vladimir Herzog, né, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tornou pública a sentença condenatória de março de 2018 emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso do jornalista Vladimir Herzog. A Corte atribui ao Estado brasileiro a responsabilidade pela detenção arbitrária, tortura e o assassinato de Herzog em outubro de 1975 nas instalações do DOI-CODE, que era subordinado ao Exército, né? O DOI-CODE foi reconhecido como um dos principais locais de tortura e assassinato durante o período da ditadura militar no Brasil. A Corte Internacional estabeleceu diversas medidas, inclusive a publicação da decisão internacional no Diário Oficial da União. O Ministério dos Direitos Humanos, em comunicado, informou que o ministro Silvio Almeida determinou a retomada dos casos de condenações internacionais para garantir o cumprimento das sentenças pendentes. É um reconhecimento dessa história brasileira, e isso é importante, eu quero enfatizar isso, né? Que se o Brasil tivesse feito o acerto de contas com o passado da ditadura militar, e um dos grandes erros da anistia foi justamente não ter feito esse acerto de contas, provavelmente nós não teríamos Bolsonaro presidente do Brasil. Por que eu digo isso? Porque os países que reconhecem, que passam por um processo de prender aqueles que cometeram crimes em nome de um Estado autoritário, crimes de Estado, não é? E que mostra para toda a população o quão grave foi isso, finca na memória da população, com força, de que pessoas que fazem apologia
a esse período não são pessoas sérias. Não são pessoas que podem... São pessoas que devem ser processadas. Vale a pena lembrar que no voto de Jair Bolsonaro, no impeachment da Dilma, né, aquele golpe jurídico parlamentar, ele comete o crime. Ele faz a apologia de um torturador. Ele faz não só apologia da ditadura militar, mas ele faz apologia de um torturador. E se o Brasil tivesse feito o acerto de contas com seu passado, Bolsonaro, todas as vezes que fez esse tipo de coisa, teria sido processado, teria perdido o mandato e teria sido punido por isso. Mas nada disso aconteceu. O Brasil foi leniente, passou a mão por cima da cabeça de pessoas que fizeram e fazem apologia da ditadura militar. E temos agora o Tarcísio de Freitas em São Paulo querendo mudar nome de estação de trem de Paulo Freire para figuras do passado que têm violência e conexão com autoritarismo, conexão com elementos terríveis da história brasileira, né? E o Tarcísio de Freitas querendo fazer essas mudanças e querendo colocar esses nomes dessas pessoas em destaque, né? E retirando nomes de educadores como Paulo Freire, né? E inclusive uma das vítimas da ditadura militar, como eu disse nesse vídeo, foi o grande educador brasileiro Anísio Teixeira. Eu tenho inclusive uma entrevista aqui com um biógrafo do Anísio, né? Que traz justamente esses detalhes de que o Anísio, tudo leva a crer, foi uma das vítimas da ditadura militar. Os crimes políticos são gravíssimos. E se o que aconteceu com os médicos e com esse irmão da Sâmia foi um crime político, né? Ele tem que ser caracterizado como tal, né? E temos que chegar aos perpetradores. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter o cuidado e a experiência, digamos assim, de não pré-julgar um caso antes de saber todos os detalhes. Muitas pessoas parecem considerar que seria impossível que essa narrativa, para usar uma palavra muito em voga hoje em dia, seja verídica, de que ele foi confundido com miliciano. Mas se vocês olharem as fotos, ele é parecido, o miliciano foi libertado recentemente, mora na região, e as imagens do atentado parecem sugerir que o alvo era o Perseu. Inclusive, eles voltam para checar se o Perseu e atingem ele novamente. Então, parece que teria sido o alvo. É possível que tudo isso tenha sido usado para desviar a atenção? É possível. Mas, para isso, é fundamental a investigação de uma polícia federal, uma polícia comprometida com a verdade, para averiguar se de fato foi um crime político ou se foi um crime do pessoal do Comando Vermelho, de criminosos do Comando, que são criminosos altamente especializados, né? Um dos princípios fundamentais da ciência, do conhecimento científico, é que você quer investigar justamente porque você ainda não sabe todos os detalhes, né? E eu espero incutir esse espírito científico cada vez mais no público, né? Essa dimensão de querer buscar o conhecimento, de estar aberto às evidências da realidade, né? E manter o espírito crítico, o senso crítico bem ativado para poder examinar os fatos por múltiplos ângulos, né? Foi um reconhecimento importante do Ministério dos Direitos Humanos. O Silvio Almeida está de parabéns e esperamos que o Brasil faça, enfim, progressivamente, agora com os golpistas do 8 de janeiro, não tenha nenhum tipo de anistia. Inclusive, muitos deles, felizmente, estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, vira membro, apoiador, quem sabe se torna aluno dos nossos cursos e também divulga os abaixo-assinados. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.